nos quatro cantos dessa terra. Pode-se ouvir alguém chorar, são lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Oh, Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, oh Jesus, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Fecha os teus olhos, coloque a tua vida na presença do Senhor. Fala com o Senhor nessa noite. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o desejo do Senhor é sarar a nossa nação, o desejo do Senhor é sarar as nossas vidas. Mas eu quero nessa noite te desafiar a você estar orando por você nessa hora. Deus, no nome de Jesus, aqui existe um povo, Senhor, que clama ao Senhor. Aqui existe um povo, Senhor, que busca a tua presença nesta hora.
Nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha se manifestar nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha com poder, com graça, com misericórdia neste lugar. Deus, no nome de Jesus, Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como nós clamamos ao Senhor nessa hora, nós pedimos ao Senhor que derrame do Teu poder, que venha, Senhor, nós venhamos a ser quebrantados na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes, pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Duas verdades ou dois tópicos que nós precisamos entender dessa passagem aqui. Primeiro, quem não ora não recebe a intervenção divina. Você crê nisso? Sim ou não? Se você não orar, não espere que Deus vai derramar algo sobre a tua vida. É fato isso. Se nós formos ver Atos dos Apóstolos, nós formos ver as diversas manifestações do poder de Deus, de Gênesis a Apocalipse, todas foram frutos de muita oração. Outra coisa que nós devemos fazer é orar corretamente. Caso contrário, nós não teremos os resultados. Não adianta fazer a coisa certa com o objetivo errado. A oração é uma forma que nós temos, é uma forma de nós termos acesso àquilo que Deus já nos deu. A oração não pode ser meramente informativa. Deus já sabe o que você quer, Deus já sabe o que você precisa, então você não precisa informar o que Deus vai fazer para você. Deus já sabe. O que você precisa fazer é alinhar o teu coração, o teu pensamento, o teu espírito com o Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que nós alinhamos a nossa intenção com a intenção do Senhor, o Senhor se revela para nós e a nossa oração, então, ela tem um objetivo certo. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Então, se você tem a oração com o objetivo certo, não são meramente informações para Deus, que Deus não precisa das tuas informações. Deus, Ele quer o teu coração quebrantado diante da presença do Senhor. Se nós formos ver, além de Atos dos Apóstolos, em todos os momentos em que Deus se manifestava, o povo estava orando. Todos os lugares em que houve a manifestação poderosa de Deus, o povo estava orando. Jesus, ele fala: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar são ouvidos. Não vos assemelheis a eles. Grandes avivamentos aconteceram porque homens e mulheres se derramaram na presença do Senhor. Antes de pedir algo, antes de pedir coisas materiais, foram pessoas que derramaram as suas vidas na presença do Senhor. Se nós formos pegar John Wesley, o tempo que ele tinha de oração, nós ficaremos até com vergonha de dizer que nós oramos. Se nós pegarmos George Whitefield, nós vamos ficar mais envergonhados ainda, porque ele usava 8 horas do dia para orar. Se nós pegarmos um pouco mais recente, o país de Gales, onde um homem começou a orar e começou a mudar a história, porque Deus tocou o coração dele no meio do trabalho dele, tocou o coração dele para que ele fosse orar, e ele então começa a orar pelo seu país, e o país de Gales em um ano se transformou em alguém que creia em Cristo. A pergunta que eu te faço nessa noite: como está a tua vida de oração? Nós queremos que o Brasil mude, nós queremos que o Brasil seja transformado, mas será que nós temos um tempo de oração de qualidade? É uma pergunta que eu faço, e essa pergunta vale para mim, vale para qualquer um de nós. Nós não somos melhores do que ninguém. A única coisa que Deus tocou no meu coração foi desse tempo de oração, que muitas vezes nós queremos resultados, baixa só um pouquinho. Nós queremos a ação de Deus, mas derramar-se na presença do Senhor, aí sim existe uma grande diferença. Se você tem orado de forma intensa,
Nós sabemos que a nossa vida ela é cheia de correrias. Nós sabemos que a nossa vida é cheia de empecilhos e que nos fazem deixar de orar. Pastor Hernandes Dias Lopes fala que a maior dificuldade do homem é se colocar em oração. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que quando você começa a orar, o inferno estremece. Quando você começa a orar, as barreiras caem. Quando você ora com fé, as barreiras caem. Eu quero pedir a você que nós venhamos a fechar os nossos olhos por um momento. Faça uma autoavaliação da sua vida. Pergunte para você mesmo como está a tua vida de oração. Será que aquilo que você tem almejado da parte de Deus é fruto de muita oração? Ou é fruto de vagos pensamentos, de palavras ditas ao vento? Olha, eu quero que Deus me abençoe dessa forma. É certo que se você não se derramar na presença do Senhor, não espere nada do Senhor. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Comece a orar nessa hora em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Derrama a tua vida na presença do Senhor. Se você tem uma vida de oração plena, convicto de que o Senhor tem falado contigo, você vai glorificar o Senhor no seu lugar. Você vai começar a glorificar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Mas se você entende que aquilo que você tem buscado no Senhor, a quantidade, o tempo de qualidade de oração não tem atingido o coração do Senhor, eu quero te dizer e te desafiar que você se derrame na presença do Senhor. Fale com Ele em nome de Jesus. Espírito Santo, confirma a tua palavra nessa hora. Espírito Santo, confirma a tua palavra nessa hora. Confirma a tua palavra nessa hora. Oh Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, vai falando com o Senhor. Você tem algo para falar para o Senhor. Você tem algo, eu tenho, você tem. Se você não tiver nada para fazer, peça para que Ele toque o teu coração nessa hora. Peça para que você seja impactado pela presença do Senhor e que você não venha falar meras palavras, como se fosse falar para uma pessoa, para um vizinho. Que você possa se derramar na presença daquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluias. Derrama o teu poder neste lugar. Toca, Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo de Deus, vai tocando, Espírito Santo do Senhor. Move os céus neste lugar, move os céus neste lugar. Quebra todas as barreiras, quebra toda a frieza, quebra aquilo que não vem de Ti, Senhor, neste lugar. Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor foi com a igreja de Atos dos Apóstolos, assim como o Senhor foi nos grandes avivamentos que aconteceram, sê conosco nessa noite. Espírito do Senhor, confirma a Tua palavra nessa noite. Deus, em nome de Jesus, fale com o Senhor. Fala com o Senhor. Ele quer ouvir a Tua voz nessa noite. Ele quer ouvir a Tua voz. Ele quer ouvir a Tua voz. Oh Jesus, permita o Espírito Santo te envolver nessa hora. Permita que o Espírito Santo te envolva nessa hora. Permita que Ele tire tudo aquilo que tem atrapalhado a tua vida. Permita que Ele faça uma faxina no teu coração. Permita isso. Não coloque empecilhos para o Espírito Santo agir. Não coloque empecilhos em nome de Jesus. Essa é uma noite de louvor e adoração, mas eu só vou poder conseguir louvar e adorar o Senhor se o meu coração estiver limpo, estiver pleno da Tua presença. Deus, no nome de Jesus, que essas pessoas que aqui estão possam receber do Senhor a plenitude da intenção do coração do Senhor sobre as suas vidas, para as suas famílias. Deus, no nome de Jesus, glorifica, Senhor, o Teu nome. Glorifica o Teu nome, Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus.
Oh Jesus, oh Jesus. Quando nós oramos, quando nós nos derramamos na presença do Senhor, Deus começa a mostrar alguns pecados, algumas falhas que nós temos. E aí, à medida que Ele vai te mostrando, você vai entregando isso para Ele, Ele vai trocando e vai te enchendo de unção. É uma troca. Quando você se derrama na presença do Senhor, era assim que acontecia. Nos grandes avivamentos, as pessoas não precisavam nem pregar. Deus impactava elas porque elas tinham um coração que ardia pela presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se nós não buscarmos ardentemente a presença do Senhor, nós seremos meros participantes de cultos, nós seremos meros aquecedores de bancos. Então o desafio nessa noite é para que você e eu sejamos cheios da presença do Senhor, que nós sejamos cheios da presença do Senhor. Começa a glorificar, diga a Ele que Ele é digno de toda honra, que Ele é digno de toda glória, todo poder. Deus, toda glória pertence a Ele. Foi Ele quem despojou os principados, foi Ele quem fez todas as batalhas para que eu e você tivéssemos livre acesso à presença do Senhor. Diga assim: ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei, glória a Deus. Quando nós falamos o dia do Senhor chegou, quem crê que o dia do Senhor chegou? Só quem crê, diga amém. Amém. O pessoal não está muito convicto. Então quando nós chegar o dia do Senhor chegou, você vai dar um brado. Hey! Que é para acordar em nome de Jesus. E que todo espírito maligno saia daqui agora em nome de Jesus, pela sua adoração, pela sua intrepidez e ousadia no louvar o Senhor. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim eu não aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer mais uma vez. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Presta atenção. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa
nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma cor em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma cor em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. A igreja, vem com Jericó, 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 Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. A igreja, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. São cânticos de guerra, amém? Você está numa batalha, e nessa batalha você tem o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o grande Príncipe da Paz, o grande El Shaddai. Esse é o Rei dos Reis, o Deus Emanuel, que está comigo, está contigo, e Ele peleja pelas tuas batalhas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu quero ler dos versículos 5 até o versículo 11. Carta de Pedro, capítulo 5, do 5 ao 11. Que bom, nós temos o texto aí exposto, mas eu fico feliz em vê-los procurando, porque é importante que a gente tenha a Bíblia, que a gente acompanhe a Bíblia, aprenda a usar a Bíblia, né? A Bíblia é uma ferramenta, e a palavra de Deus mesmo diz que a gente deve manejá-la bem, saber usá-la, né? Então que bom que você traz a Bíblia, você quer usar, acompanhar, isso ajuda você ter conhecimento, ter manuseio, né? Isso é muito bom, graças a Deus. Louva a Deus pela tua vida, louva a Deus pela vida de cada um daqueles que tem amado a igreja neste lugar e tem se empenhado, né, para o andamento da obra de Deus. Eu quero ler e fazer uma reflexão neste texto. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça.
Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós lemos a Tua palavra, Deus, e eu quero pedir que o Senhor traga paz para o nosso coração, quietude, que o Senhor possa permitir que o nosso coração consiga absorver a Tua palavra, que o Senhor possa levar cativo aos pés da cruz toda a nossa preocupação, todo sono, toda a inquietação, tudo aquilo que impede uma atenção à Tua palavra, que o Senhor possa levar cativo aos pés da cruz, para que as nossas vidas estejam libertas diante do Senhor e que o Teu Espírito possa ministrar no nosso coração neste momento. Eu quero Te louvar pela vida desses amados que o Senhor trouxe e quero apresentá-los ao Senhor. Que o Senhor nos dê unção tanto para falar como para ouvir. Que esse tempo de partilha nós possamos ser edificados. Eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Antes de compartilhar deste texto, eu quero ressaltar 2 pontos na palavra de domingo passado para ajudar a ficar viva a lembrança numa sequência de assunto. Mas no domingo eu falei sobre a viúva de Eliseu, aquela mulher que tinha uma botija de azeite e que ela procurou o profeta Eliseu porque a situação dela estava muito difícil. E eu quero destacar 2 pontos. O primeiro ponto é que, ao procurar Eliseu, ela diz assim: meu marido, teu servo. Ele era temente a Deus, mas ele morreu e agora chegou o credor, querendo receber a dívida, e vão levar os meus 2 filhos para pagar a dívida. Eu ressaltei de que o fato de nós sermos tementes a Deus não nos isenta de viver a vida como ela é, de passarmos por problemas, por lutas, por dificuldades, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional. Segundo ponto que eu destaquei no domingo passado, que eu quero deixar com vocês, é que o profeta orientou aqui, pedisse muitas vasilhas, e que ela deitasse, daquela única botija de azeite que ela tinha, deitasse azeite nas vasilhas. E ela fez conforme a palavra do profeta, e ela foi e pediu bastante vasilhas, encheram todas as vasilhas, e depois ela volta para o profeta para dizer que as vasilhas foram cheias, que o milagre aconteceu. E então o profeta falou assim: vai, vende, paga as dívidas, acerta a tua vida, põe a tua vida em dia e viva com o resto. Eu destaquei que Deus, Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele opera o milagre naquilo que está além da minha possibilidade. Mas aquilo que está na minha possibilidade eu tenho que fazer. Eu e você temos recebido muitos milagres. A gente precisa apenas perguntar o que é que nós estamos fazendo com o milagre que Ele tem colocado nas nossas mãos. Ele tem nos dado oportunidades, tem nos abençoado. Olha para a tua vida. Talvez a gente reclama por coisas comuns do dia a dia, mas veja que milagre que Deus tem feito.
A pergunta é: o que é que estamos fazendo com o milagre que Deus tem colocado nas nossas mãos? Eu quero pensar com vocês a partir deste ponto. Eu quero falar hoje um pouco sobre relacionamento. E eu gostaria que a gente pudesse pensar que tarefa difícil que é relacionar. Tinha uma irmã na primeira igreja que eu passei em Piracicaba, uma irmã muito potente de oração, e ela tinha mania de falar assim: pastor, viver, a gente vive de qualquer jeito, mora debaixo da ponte, pedindo para os outros, mas conviver até num palácio é desafiador. Eu nunca esqueço essa expressão. Que desafio que é viver, principalmente dentro de casa, onde deveria ser o lugar mais fácil, mais tranquilo, é o lugar mais difícil para se relacionar, é dentro da nossa casa. É ali que nem sempre somos educados o suficiente, somos gentis o suficiente, somos amorosos o suficiente. É ali que nem sempre nós somos cavalheiros, né? É ali que nós deveríamos poupar, mas nós lançamos os nossos desaforos, as nossas angústias, né? A gente briga lá fora, fica com vontade de pegar no pescoço do cidadão lá no trabalho, mas a gente prefere voltar e brigar com os filhos, brigar com a esposa, com o esposo. O certo é que relacionar é uma tarefa difícil. E eu gostaria que nós pensássemos juntos nesta noite, o que esse texto pode nos ajudar no desafio de relacionar em casa, na igreja. Como é difícil relacionar na igreja. A igreja também é outro lugar que deveria ser muito fácil de relacionar. O problema é que nós muitas vezes vivemos uma vida religiosa na igreja, mas nós não buscamos uma vida de intimidade com Deus, para que a igreja fosse ou tornasse um lugar onde nós viéssemos para sermos juntos, pudéssemos adorar a Deus, prestar um culto a Deus. E é por isso que ela fica difícil, porque o que acontece? Durante a semana você não tem vida com Deus, você não se rende a Deus. Quando você vem na igreja, você vem cansado, com sono, você não consegue ouvir nem a palavra. E aí você tem dificuldade de entender, de amar. Nós não temos um coração sensível. O que nos falta é sensibilidade ao Espírito de Deus. Porque quando nós temos essa sensibilidade do Espírito de Deus, nós temos a capacidade de perdoar, de amar, de aceitar, de caminhar a segunda milha. Mas se nós não temos, nós queremos acertar tudo no soco, como diria na minha terra. E consequentemente as nossas relações vão ficando difíceis dentro da própria igreja. E eu queria pensar o seguinte: nessa relação de uns com os outros, nós não estamos isentos de conflitos. Dentro de casa, nós não estamos isentos dos conflitos. Dentro da igreja, nós não estamos isentos do conflito. Deus deseja que a gente viva em paz. Ele dá graça, ou seja, Ele dá recursos para a gente viver em paz. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E se nós não fizermos a nossa parte, a gente não consegue vencer. Se a gente olhar agora para o nosso texto, para a passagem que nós lemos, Pedro está escrevendo para crentes que viviam um momento de perseguição. Eles estavam passando por perseguição. A gente não sabe o que é essa perseguição que Pedro está falando aqui, ainda que nós vivamos um tempo de muitas perseguições. Nós estamos vivendo um tempo, por essa semana recebi uma matéria, a Nigéria, a parte norte, como que a igreja está sendo perseguida, as pessoas estão sendo torturadas, mortas, espoliadas. A gente não sabe o que é ser perseguido. Pedro os chamam de forasteiros e peregrinos em terra estranha, porque eles estavam nessa terra apenas de passagem. Por causa da perseguição, eles precisavam fugir. Agora, imagina a crise que esses crentes estavam vivendo. Eles eram crentes, mas veja, foram expulsos da sua terra ou fugiram da sua terra. Imagina a crise existencial.
Imagina a crise financeira, imagina a crise familiar, a crise espiritual. Deus, se nós te servimos, por que o Senhor está permitindo isso? Pensa nos conflitos e tudo mais, e como tudo isso atrapalhava os relacionamentos. Eu fico imaginando nos grupos nos quais eles conviviam. Imagina as famílias. Afinal, eles estavam vivendo um momento de angústia que, quem sabe, eles não estavam suportando nem eles mesmos. E como ficava difícil suportar o outro, caminhar com o outro. Volto a afirmar, relacionar é um desafio. E eu quero pensar com vocês hoje, dentro da nossa própria casa, quantas separações, quantas mágoas, quantos ressentimentos, quanta ira, quanto ódio, quantos afastam da igreja por conflitos nos relacionamentos. Eu tenho dito, nós estamos com tantos bancos vazios, certamente muitos deles é por problema de relacionamento. Porque não gosta do jeito que o João dá aula, não gosta do jeito que o João ministra, do jeito que o Ludwig ministra o louvor, não gosta do jeito que o pastor prega, não gosta do jeito que o menino toca. Então nós temos dificuldades, e aí então então eu prefiro não ir, ou eu vou o dia que eu acho que dá para ir. Mas nós precisamos pensar na palavra de Deus, o que Pedro quer nos ajudar, porque pessoas que passam por todas essas circunstâncias de perseguição, acabam perdendo a oportunidade de usufruir daquilo que Deus tem para dar. Pensa com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, de ódio, de iras. Hoje pela manhã, quem teve a oportunidade de vir à escola dominical, pôde ouvir a Vaniele dando testemunho dela. 23 anos sem relacionar com o pai. Quanta perda, quanta tristeza, quanta dor. Isso para não falar quantas pessoas que os pais morrem sem que haja tempo de consertar. Pensa quanta tristeza nós vivemos. E quando a Vaniela estava falando do pai, eu fiquei pensando quanta perda. Nós perdemos tempo por causa dos nossos conflitos nos relacionamentos. A gente pode ser bênção na vida da igreja, a gente pode ser bênção dentro de casa, mas nós recusamos por causa da nossa mágoa que fala mais alto. Nós não queremos render, nós preferimos usar da soberba. E eu quero pensar com vocês, os crentes, para quem Pedro escreve, eles estavam vivendo estes conflitos. E Pedro então traz algumas recomendações que eu quero compartilhar com vocês. No verso 5, se você tiver com a Bíblia aberta, ele vai usar a expressão no verso 5 da seguinte forma: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos. Eu fui criado num ambiente em que nós éramos obrigados, querendo ou não, respeitar os mais velhos. Eu até tenho muito problema às vezes na igreja. Ultimamente eu tenho até perdido, tanto levar chumbo, eu tenho perdido o hábito. Eu vejo o Eduardo tem o mesmo problema, né? O Eduardo fala, o seu João, né? A gente tem mania de olhar para as pessoas, é uma formação, eu fui aprendido isso. Não é mais velho por ser um senhor idoso, não. As autoridades da igreja, as pessoas, nós acostumávamos, não é? E ai de nós se nós tivéssemos uma atitude diferente. Nós tínhamos que respeitar os mais velhos, quer por idade, quer pela autoridade.
havia um respeito. Interessante é que Pedro está dizendo assim, igualmente aos jovens. Então, ou seja, para todos vocês dessa palavra, mas igualmente aos jovens, eu também estou dizendo isso, porque certamente alguns jovens estavam sendo rebeldes ali. E veja qual é a recomendação de Pedro quando ele diz a expressão igualmente aos jovens. Ele diz, igualmente aos jovens, sede submissos. Ele usa a expressão submisso, tem a ideia de sujeitar. Como que é difícil nessa questão do relacionamento a ideia de sujeitar, de ser submisso, porque nós achamos submisso, eu vou ser submisso, eu não vou ser. Porque na verdade, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele usa uma expressão assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. E escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer o quê? Considerai os outros superiores a si mesmo. Se nós tivermos esta visão de sujeição, compreender que o outro tem valor, que o outro é importante, que ele merece ser ouvido, compreendido, amado, aceitado, se a gente considerar, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, a nossa relação fica melhor. Nós temos chance de progredir. E veja, quando nós temos consciência disso, flui o relacionamento. Eu sei que para uns é tão difícil sujeitar, para outros não. Mas quando nós aprendemos isso, sabemos que isto é um mandamento, flui relacionamento, flui amor no relacionamento. Mas a boa relação, ela depende de sujeitar, diz Pedro. Eu quero ainda pensar assim, para sujeitar, precisa ter humildade. Não existe a condição de você sujeitar se você não tiver humildade. E Pedro, então, ele aconselha primeiro que deve sujeitar. Segundo, ele vai dizer o seguinte, que essa ideia de sujeitar, que precisa da humildade, se nós não temos humildade, a gente não sujeita. Porque a soberba atrapalha relacionamentos. A soberba nos atrapalha de abençoar e ser abençoado. Veja como que a soberba atrapalha. Quando eu acho que eu sou melhor do que vocês. Quando eu acho que eu não preciso mais, eu já sei de tudo. É uma presunção, eu não preciso nem... E esse texto que o pastor está pregando, eu já conheço. Se mandar citar de cor, eu já sei. A soberba impede com que o meu coração esteja aberto para receber. Se determinada pessoa que vai falar, a gente vai, você não sabe nada. A gente nunca tem um coração sensível, humilde, acreditando que Deus pode usar qualquer pessoa para trazer uma palavra que gera em nós vida, que gera em nós salvação. A soberba, ela atrapalha no relacionamento. E se nós não cuidarmos da soberba, do orgulho, nós impedimos com que a igreja caminhe. Por isso Pedro recomenda então o quê? Dê uma olhadinha aí no verso 5 ainda. Ele recomenda que a gente possa cingir de humildade. E veja por que ele pede para cingir de humildade. E diz porque Deus resiste o soberbo. Quando Deus resiste o soberbo, nós perdemos a chance de ser abençoado. Então Pedro insiste, veja no verso 6, ele fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo certo, ele possa te exaltar. A soberba impede com que Deus, no momento certo, traga para nós a bênção que nós precisamos. Porque a soberba impede com que nosso coração se abra para Deus colocar a bênção. A soberba nos impede de receber. E veja, quem tem intimidade com Deus, quem busca uma vida de intimidade com Deus, a soberba não encontra espaço.
Sabe por quê? Quando eu busco uma vida de intimidade com Deus, o que Deus faz é quebrantar o meu coração. Ele dá a mim um coração tratável, ensinável, um coração quebrantado que possa receber ensinamento do outro, possa aprender, possa ser sensível ao outro. Então, quando a soberba ocupa as nossas vidas, é porque também nós estamos distanciando de Deus. Quando nós nos rendemos a Deus, nós nos cingimos de humildade, porque Deus começa a tratar o nosso coração, começa a ministrar no nosso coração. O verso 7, se você olhar, Pedro então recomenda que as pessoas possam lançar sobre Deus a ansiedade, porque é certo que a perseguição gerava ansiedade nas pessoas. A perseguição, ela tirava a esperança, possibilidade. Imagina, você foi expulso do seu lugar, da sua terra, e por isso ele diz: lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de você. E Pedro, ele está trabalhando essa questão dos relacionamentos para um povo que está vivendo a perseguição, porque Pedro entendia que quem estava por trás de todo o conflito era o diabo. Nós acostumamos a achar que quem é contra nós são as pessoas. Então, se eu tenho um problema contra o Walter, então eu fico inimigo do Walter, eu brigo com o Walter, eu fico com mágoa, eu fico com ressentimento do Walter. Mas quem está por trás desse conflito é o próprio diabo. E Pedro tem esse entendimento. É ele que está por trás disso. É ele que provoca isso. É ele que é o gerador de conflito. E veja, é preciso que a gente entenda que a nossa batalha é espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer o seguinte: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades. A batalha, a nossa luta não é contra pessoas. E veja, aquela igreja, ou aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, elas não estavam sendo perseguidas pelo Império Romano. Era o diabo que estava usando o Estado, usando a força romana para poder impedir o avanço da igreja, tentando intimidar os crentes, tentando pôr medo nos crentes, para que os crentes não avançassem com a pregação do Evangelho. E veja, tudo que o diabo quer é destruir os crentes, destruir a igreja. Preste atenção no que eu vou falar agora. Ele não persegue apenas fisicamente, mas ele persegue através do relativismo. Sabe aquela história que a pessoa, bom, pecado depende da forma com que isso aconteça, entendeu? Tudo é relativo. E a igreja começa a perder a sua identidade. A palavra de Deus começa a perder a sua razão de ser. E as pessoas começam então a criar uma versão própria, para continuar no pecado e não precisar permitir que Deus trate a vida dele, que haja arrependimento, haja mudança de vida. E veja, ele também persegue através da falta de interesse pela palavra, pela oração, pela missão. Veja que a igreja hoje está muito satisfeita em viver uma vida cristã que você não sinta desafiado a conhecer Deus através da palavra. Pergunta para as pessoas o tempo que elas dedicam de leitura da palavra, você vai ficar escandalizado. Pergunte o tempo que as pessoas dedicam de oração, você vai ficar escandalizado. Pergunte o tempo que as pessoas investem fazendo missão, tentando conquistar alguém para o Senhor, intercedendo para Deus converter alguém, você vai ficar escandalizado. O diabo então está tranquilo, porque ele sabe que uma igreja que não busca a palavra, que não ora, que não faz missão, ele pode ficar sossegado. Essa igreja está tranquila, porque essa igreja não avança.
O diabo não quer ver vidas sendo convertidas, restauradas, curadas. Ele não quer ver vidas rendidas aos pés do Senhor, dizendo: eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu abro mão dos meus pecados, eu me arrependo, eu quero ser batizado nessa fé que eu aceito, para o louvor da glória de Deus. Ele não quer que as pessoas se convertam. Ele quer impedir a igreja a fazer missão. E é por isso que ele coloca uma mornidão na vida da igreja, uma satisfação de viver a vida morna. As pessoas não se incomodam mais de viver uma vida morna. Tá bom assim, eu não preciso, eu vou na igreja e volto, eu não preciso sentir desafiado. E veja, no período que Pedro está escrevendo, o Estado estava sendo usado para poder impedir o avanço da igreja. Preste atenção no que eu vou falar. Assim ele tem feito hoje. Se você atentar até mesmo na nossa nação, o Estado tem tentado de todas as formas impedir o avanço da igreja. Você tem visto como em nossa nação isso tem acontecido? E eu quero alertar vocês a uma verdadeira oposição contra princípios e valores cristãos na nossa nação. Mas quem está por trás disso é o diabo, porque ele não quer que a igreja avance, que a igreja caminha, e ele fica furioso quando a igreja começa a querer avançar ou começa a avançar. E é por isso que nós precisamos orar. Amados, nós não vamos enfrentar a perseguição se nós não orarmos. Se nós não sentirmos o desafio de orar, acreditando que Deus vai fazer diferença nas nossas vidas através de nós. O verso 8, Pedro fala o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. E por que ele fala para ser sóbrio e vigilante? Ele diz, olha aí, veja o texto: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Ele não devora você que professa fé em Jesus. Mas como leão, o que ele faz é rugir. Porque se tem um bando de gnus ou qualquer outro, ovelhas, quando ele ruge, o que acontece? Elas apavoram. E aquelas que saem do bando se tornam presa fácil. O que o diabo tem tentado fazer é exatamente isso que Pedro está dizendo. Ele diz, ele ruge para fazer você se afastar de Deus, da igreja, da comunhão, porque se você estiver fora da comunhão, você é presa fácil. A fé esfria e ele aproveita da fraqueza espiritual de estar sozinho. A sua intenção, diz o texto, é procurando alguém para devorar. E aqui eu vejo a importância de nós investirmos em nossas células, no nosso discipulado. Amados, a célula é um ambiente de apoio, de relacionamento, de crescimento junto para fazer missão. A célula não é lugar de estudar a Bíblia, de debater a Bíblia, é lugar de ouvir a palavra e sentir desafiado a levar esta mensagem para alguém que não conhece o Evangelho do Senhor. É um lugar de apoio. Um crente novo vem, cai na célula, ele vai sentir amado, ele vai sentir protegido, ele vai sentir conforto ali, ele vai sentir bem naquele ambiente.
O discipulado é o lugar da cura, é o lugar de suporte um do outro. Alguns irmãos têm caminhado comigo no discipulado. Qualquer dia desse eu quero que eles testemunhem, para que vocês possam compreender que o discipulado é exatamente essa oportunidade que a gente tem de viver a vida com um propósito de querer crescer, ser útil. E eu sempre costumo dizer o seguinte: quando o discípulo leva a sério, quem mais é abençoado sou eu. Quando eu vejo que ele dedica tempo durante a semana, que ele se esforça durante a semana, e ele vem com o coração aberto para aquele momento, o quanto eu sou abençoado. E o inverso é verdadeiro. Não é o tempo que eu gasto, viu, irmão? Mas é um investimento que tem resultado. A igreja precisa compreender que esse é o tempo que Deus está nos dando de nós nos sustentarmos uns aos outros. E imagina se eu venho no culto à noite de domingo e eu volto para casa, eu vejo você só no domingo à noite, e às vezes não dá tempo nem de cumprimentar. Às vezes eu quero cumprimentar as pessoas na igreja, não dá tempo. Sai para outra porta, sai rápido. A gente mal apenas faz assim, ó, boa semana. Quando dá. Como é que nós vamos avançar como igreja se tudo que a gente faz de relacionamento é quando dá, pegar na mão, na porta da igreja e falar assim, olha, boa semana, quando dá? Se nós não procurarmos, como é que nós vamos aprender a conviver, relacionar, se nós não nos propormos a caminhar juntos? A igreja precisa ter mais razão do que simplesmente a gente vir e voltar para casa. Nós precisamos voltar para casa com um desafio. Deus me ajuda, eu não quero ficar numa mornidão, eu quero ter uma reação, eu quero crescer na palavra, quero crescer na oração, quero ser missionário, eu quero contribuir com o reino. Penso que nós precisamos avançar na unidade de espírito. Nós precisamos ter coragem de juntarmos para clamar ao Senhor, para buscar a direção dEle. Nós precisamos estar vigilantes, diz Pedro. O verso 9, eu já vou terminar. Ele fala para resistirmos firmes na fé. E a fé é um escudo. Se você ler lá em Efésios, ele vai dizer para a gente vestir da armadura de Deus. E a fé é um escudo, ou seja, contra todos os dardos inflamados do maligno. A guerra que havia na época de Pedro era aquele sistema que lançava flechas. Então o camarada tinha um escudo enorme. Quando vinha aquela chuva de flechas, o camarada se apoiava, porque se ele não tivesse o escudo, ele era atingido e ele era morto. E Pedro está dizendo que a fé, nós precisamos estar apoiados na fé. Ela é nosso escudo. E aqueles crentes achavam que somente eles estavam sofrendo naquela época. E Pedro vai dizer para eles o seguinte: olha, vocês, não são só vocês que sofrem, a irmandade espalhada pelo mundo sofre também. Eu quero dizer para vocês ainda, Pedro vai terminar a sua orientação no verso 10, dizendo o seguinte: o Deus de toda a graça, se referindo a um Deus que através da sua graça, não existe situações que a graça não pode modificar. Se nós achamos que estamos passando por desafios como igreja, que nossas famílias estão passando por desafios, não existe nada que essa graça de Deus não possa dar resposta, trazer solução. Não há nada que impeça o mover dessa graça para sustentar a igreja, sustentar as nossas vidas. Não há situação difícil demais que essa graça não seja suficiente. Os sofrimentos daquelas pessoas, Pedro está dizendo o seguinte: estes sofrimentos, eles têm a intenção de fortificar vocês. Veja aí, deixa eu
ler da forma que está escrito aqui. Veja aí. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, o sofrimento era para gerar consistência na fé da igreja. Então, se nós entendemos que estamos passando por um momento desafiador, o que nós temos que fazer é estar vigilantes, orarmos. Nós precisamos orar, persistir, insistir, porque Deus vai fortalecer a nossa fé, vai fortificar a nossa fé, Ele vai firmar a nossa fé. Esse é um tempo que Deus, com propósito, tem permitido para que a gente possa reconhecer que precisamos orar, de que Deus não vai encher esses bancos simplesmente para a gente não precisar mais orar, mas Ele vai permitir com que a gente insista, dizendo: Deus, nós queremos sim ser instrumento de salvação, queremos ser instrumento de bênção, queremos ver vidas vindo aqui por causa do nosso testemunho, por causa da nossa insistência diante do Senhor, a nossa oração, o nosso clamor. Pedro diz para aqueles que estavam sendo perseguidos, dizendo que os sofrimentos tinham objetivo: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar na fé o coração daqueles homens. E Pedro termina no verso 11 dizendo uma coisa interessante. Ele fala assim: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, para dizer o seguinte: quem está no comando é Deus. O domínio é de Deus. Não era do Império Romano, mas era Deus que estava no controle. Talvez você ache que o momento que você está vivendo, família está vivendo, talvez você ache que o momento que a igreja está vivendo é um momento que ao final Deus está no controle, e é Deus que vai dar resposta e solução. Eu termino esta palavra pensando com vocês o seguinte: Deus nos desafia a agir, orar mais, a buscar mais na palavra e a fazer missão. Mas isso não vai nos isentar das lutas e das provações. Você vai continuar tendo lutas e provações, a começar da nossa própria casa, da vida da igreja. E nós precisamos desses conselhos de Pedro para nos ajudar. Nós precisamos vencer o conflito, nós precisamos melhorar nossa relação conosco mesmo e com Deus. Nós precisamos deixar a soberba e vestir da humildade. Nós precisamos resistir firmes na fé. E eu concluo dizendo: o diabo quer te impedir. O diabo quer impedir a igreja. O diabo não quer ver vidas sendo convertidas. O diabo não quer ver a igreja se levantando num despertamento, num avivamento. O diabo quer nos convencer que do jeito que está bom. Outro dia alguém falou aqui na reunião de oração, eu fiquei muito triste, eu cobrei na hora um posicionamento, porque a pessoa falou para mim assim, eu estava dizendo: vamos orar para Deus levantar intercessor. E ela disse: não, mas a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou ali no meio. Eu falei: em nome de Jesus, irmã, é verdade o que você está falando, mas não se acomode disso. Diga: Deus, onde tem 2 ou 3, pode ter 6, pode ter 9, pode ter uma multidão orando. Vamos pedir multidão para Deus. Deus, nós não queremos contentar com 2 ou 3, nós queremos ter mais pessoas, nós queremos ver mais pessoas. Eu convido você para que a gente possa resistir na oração. Talvez você esteja sossegado, porque afinal de contas, a vida espiritual que você vive não tem te cobrado nada, não tem exigido nada de você. E talvez você possa até achar que isso é uma vantagem, mas você está perdendo tempo, porque Deus quer firmar, fortificar, fundamentar a tua fé. O que Deus quer é te fazer uma pessoa que resista ao inimigo, porque Ele diz que o Deus, e agora falhou aqui, Ele diz no verso 10: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Esse Deus que tem um plano eterno para as nossas vidas em Cristo Jesus,
tem a salvação para nós. Ele quer que a gente viva aqui como cidadãos dos céus. Eu estou neste mundo, mas eu não sou dele. E por isso eu preciso agir como filhos do reino, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho através de mim. Eu quero convidar você a baixar a tua cabeça. Eu quero que você pense nesta palavra. Pedro está falando da necessidade de humildade. Pedro está falando contra a arrogância. Pedro está falando das dificuldades de relacionamento dentro da nossa casa, na vida da igreja. Eu sei que, assim como a minha casa, a sua casa tem desafios de relacionamento. Nós, muitas vezes, por causa da nosso orgulho, nós impedimos com que a nossa família seja abençoada, ou que nós possamos abençoar a nossa família. E Pedro está dizendo: olha, em tempos de angústias, de perseguições, lança sobre ele a sua ansiedade. Estes conflitos de relacionamento geram ansiedade em nós. E é preciso compartilhar com Deus, porque Ele é o único que pode zelar de nós e nos ajudar a vencer. É o diabo que está por trás de todos esses conflitos. E Pedro recomenda que a gente resista na fé. Resista na fé. E nós só podemos resistir na fé orando. Por isso eu quero convidar você para orar alguns instantes. E eu queria que você, pensando nesta palavra, pudesse dizer assim: com que condição que eu vou voltar para casa? Com que propósito que eu vou voltar para casa? O que essa palavra falou no meu coração, que durante a semana eu quero sentir incomodado a orar por essa palavra, para poder agir conforme a palavra. Eu vou orar por você. Deus, o Senhor conhece a vida de cada um desses irmãos, e o Senhor sabe o quanto eles são importantes na vida da igreja. E o Senhor sabe, Deus, de tantas lutas e provações que eles têm na vida pessoal, tem na vida familiar, tem na vida profissional. Tu sabes os desafios que nós estamos vivendo como igreja, Pai. Senhor, mas o que eu quero pedir é que o Senhor não permita que a gente volte para casa e ache que tudo isso é normal. Eu quero pedir que o Senhor nos permita sentir incomodados por isso, mas não uma incomodação para simplesmente como tomar conhecimento, mas para se quebrantar diante do Senhor, para resistir na fé, para clamar por mudança, restauração nas vidas de cada irmão, cada irmã, restauração nas famílias, restauração na vida da igreja, na vida espiritual, clamar por um avivamento, por um despertamento, para que nós possamos ver a igreja avançar, ganhando vidas. A igreja não tem outra razão de existir a não ser pregar a salvação em Cristo. Deus, confirma em cada coração, confirma em cada coração um propósito, que possa voltar para casa com a certeza de que esses conflitos são reais, porque tem alguém por trás deles que deseja devorar, tirar a paz, a esperança, tirar a fé, tirar a motivação. Que o Senhor possa permitir que a gente volte para casa com o desafio de orar, somarmos forças, juntarmos nossa fé, juntos sermos mais fortes. Que o Senhor nos dê poder, derrama do Teu Espírito sobre nós, que o Teu Espírito possa nos ensinar, nos capacitar, que o Teu Espírito possa quebrantar o nosso coração, que o Teu Espírito possa nos dar poder, e que nós possamos agir para o louvor da Tua glória, e que vidas possam ser alcançadas, nossas vidas sejam transformadas. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir que você coloque a tua semana diante de Deus, os teus desafios, os teus propósitos para a vida pessoal, para a tua vida como família, no teu trabalho, tua vida espiritual. Quais são os teus propósitos? Coloca diante de Deus.
Você vai sair daqui com que propósito? Abençoa a semana que nós vamos iniciar. Diga para Deus dar oportunidade para você viver de uma forma intencional, preocupado em levar vidas ao Senhor. Lembre de orar por nossas famílias, para que Deus possa trazer um despertamento, um interesse, que Deus nos ajude a sermos melhores, que o Senhor possa nos capacitar. Peça para Deus que você quer ser melhor, que você quer ser útil. Peça para Deus que você quer agradar o coração dEle, que você quer ser um missionário, um fazedor de discípulos e discípulas. Obrigado por esse tempo de culto, Deus. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que nos ajudaram na realização do culto. Obrigado pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe, cada família aqui representada. Derrama da tua unção e do teu poder. Que o Senhor possa, Senhor, levar cada um guardado e amparado por Ti. Dá uma noite de paz. Dá uma noite de recuperação da força física para iniciar a semana com a disposição para o trabalho. Abençoa a família de cada um destes amados. Ajuda nas lutas, nos desafios. Traga vitória em nome de Jesus. Abençoa a vida profissional, o trabalho de cada irmão, cada irmã. Senhor, supra as necessidades de cada um. Abra as portas de um trabalho para quem precisa de um trabalho. Eu quero abençoar os desafios e os propósitos, Senhor, com que estamos voltando para casa. Que durante a semana nós possamos crescer na graça, crescer na palavra. E que nós possamos, ao vir domingo, a gente possa vir para oferecer com o coração cheio daquilo que vivenciamos durante a semana. Que o Senhor possa alcançar aqueles que não puderam estar conosco. A gente tem visto a ausência de muitos irmãos. Visita. A gente não sabe qual é o problema, Deus, mas vá ao encontro dele, ao encontro dela. Derrama do teu poder, da tua unção, assista com teu Espírito. E que, Senhor, todos sejam alvos da tua graça. Senhor, que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus, uma semana de vitória. Dá-nos força e poder para a gente resistir firme na fé. Eu te peço, Deus, com ações de graças em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com nossas famílias, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.